Bem-vindo à Jornada 66 e hoje nós vamos entrar em um dos capítulos mais confrontadores e ao mesmo tempo mais pastorais do Evangelho. Em Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus nos ensina como funciona o reino dentro da comunidade. Aqui ele fala sobre humildade, escândalo, disciplina, perdão e graça. Se no capítulo anterior Pedro confessou: "Tu és Cristo", agora Jesus ensina como vivem aqueles que pertencem a esse Cristo. Não é sobre aparência, é sobre coração. Não é sobre poder, é sobre humildade. Respira, porque esse capítulo vai mexer com a gente. A pergunta é: quem é o maior? Em Mateus capítulo 18, do verso 1 ao 5, os discípulos, eles chegam com uma pergunta reveladora: quem é o maior no reino dos céus? Percebe? Eles ainda estavam pensando em hierarquia, prestígio, posição. Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino. Aqui não é infantilidade, é dependência, é humildade, é confiança. João Calvino comenta que Cristo destrói a ambição carnal dos discípulos e ensina que a verdadeira grandeza começa na humilhação diante de Deus. Olha que fantástico isso que João Calvino está dizendo para nós. Cristo destrói a ambição carnal dos discípulos e ensina que a verdadeira grandeza começa na humilhação diante de Deus. Na teologia reformada, isso ecoa a doutrina da depravação humana. Nós não começamos grandes, começamos necessitados. No reino, o maior é aquele que reconhece que nada tem em si mesmo. O segundo ponto que nós vamos entrar dentro desse capítulo de Mateus, no Mateus capítulo 18, versos 6 ao 9, ele vai dizer: ai quem escandaliza. Jesus então, ele vai fazer uma advertência severa. Ele diz que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço do que escandalizar um desses pequeninos. Escândalo aqui não é uma ofensa emocional, é levar alguém a pecar, é enfraquecer a fé de alguém. A igreja não é lugar para tropeço espiritual, é lugar de cuidado. Martinho Lutero dizia que ferir a consciência de um irmão é ferir o próprio Cristo. Depois Jesus fala sobre cortar a mão, arrancar os olhos. Linguagem forte, não é literal, é radicalidade contra o pecado. Na perspectiva reformada, isso aponta para a mortificação do pecado. Como ensina depois John Owen: ou você mata o pecado, ou o pecado matará você. Graça não é tolerância com o pecado. Graça é poder para combatê-lo. A terceira parte desse capítulo é a parábola das ovelhas perdidas. Mateus capítulo 18, verso 10 ao 14. Aqui vemos o coração do Pai. O pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Isso revela a iniciativa divina. Na teologia reformada, isso é graça soberana. Não é a ovelha que volta sozinha, é o pastor que vai buscá-la. Charles Spurgeon dizia que se Cristo não tivesse nos buscado, jamais teríamos o buscado. O texto termina dizendo: não é da vontade do Pai que se perca um só destes pequeninos. Isso não fala de universalismo, fala da segurança dos que pertencem a Ele. A perseverança dos santos começa na vontade soberana do Pai. O quarto ponto que nós vemos nesse capítulo é a disciplina na igreja. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 20, agora Jesus, ele entra em um tema bem delicado: disciplina. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o em particular. Se não ouvir,
leva 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim não ouvir, diga à igreja. Percebe a progressão? O objetivo não é exposição, é restauração. A disciplina bíblica não é punição vingativa, é cuidado pastoral. João Calvino afirmava que a disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja. Onde não há correção, há abandono. Jesus também diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Isso fala de autoridade delegada. A igreja não cria verdade. Ela declara o que já foi estabelecido por Deus. Entenda isso. A igreja não cria verdade. Ela declara o que já foi estabelecido por Deus. E quando ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, não é sobre culto pequeno, é sobre autoridade e concordância na disciplina e oração. Cristo está presente no governo santo da sua igreja. O quinto ponto que nós vemos é quantas vezes perdoar. Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 35, Pedro pergunta, até 7 vezes? É isso mesmo a pergunta? E Jesus responde, até 70 vezes 7. Ou seja, ilimitado. Então, vem a parábola do servo impiedoso. Um homem devia uma dívida impagável e foi perdoado. Olha isso. Mas não conseguiu perdoar uma dívida pequena. A aplicação aqui é clara. Se entendemos o tamanho da dívida que Deus nos perdoou, não conseguimos viver sem perdoar. Na teologia reformada, o perdão horizontal flui do perdão vertical. R.C. Sproul dizia que o cristão é alguém que vive permanentemente consciente da misericórdia recebida. Quem não perdoa demonstra que ainda não entendeu a graça. Isso não significa tolerar abuso ou ignorar justiça. Significa não alimentar vingança. O Evangelho nos liberta do desejo de cobrar. Aqui há uma conexão teológica no capítulo. Mateus 18 nos ensina 5 pilares da vida no reino. Primeiro, humildade. Segundo, santidade. Terceiro, graça que busca. 4, disciplina restauradora. E quinto, o perdão abundante. Isso é eclesiologia prática. A igreja não é um clube de perfeitos. É uma comunidade de pecadores regenerados, que vivem em arrependimento contínuo. A visão reformada da igreja é realista. Sabemos que ainda lutamos com o pecado, mas também sabemos que a graça é suficiente. O que podemos então aprender com isso é uma pergunta sincera que eu faço. Você tem vivido com espírito de criança ou com ambição disfarçada? Você tem sido instrumento de tropeço ou de edificação? Você tem fugido da disciplina ou abraçado a correção? Você tem guardado mágoas ou vivido na liberdade do perdão? Mateus 18 não é confortável, mas é libertador. Porque o reino não cresce por força, cresce por humildade. Não se sustenta por orgulho, se sustenta por graça. E no centro de tudo está Cristo, o Filho que se humilhou, o pastor que nos buscou, o Senhor que nos perdoou. E agora nos chama a viver como cidadãos do seu reino. Se esse estudo edificou você, compartilhe com alguém da igreja e na próxima aula vamos avançar para o capítulo 19, onde Jesus falará sobre casamento, riquezas e o custo do discipulado. Porque seguir a Cristo é mais profundo do que parece. Até lá, que o Senhor molde em nós um coração humilde, disciplinado
e cheio de graça. Comente aí, Jornada 66, e até o próximo capítulo.